amigo vendedor, meu amigo empreendedor. Olha só isso! Um estudo observou a ligação da capacidade de escutar com as carreiras mais bem-sucedidas e revelou que as pessoas que mais sabem escutar são as pessoas que ocupam os mais altos cargos nas organizações. E observou também que a capacidade de escutar está relacionada diretamente à arte da persuasão. Ou seja, as pessoas que sabem escutar bem, sabem falar muito bem. E se você está perdendo venda porque o seu cliente não consegue fazer a ligação dos benefícios do teu produto ou serviço com a solução do problema dele, provavelmente você não está escutando direito. Então fica ligado no vídeo de hoje que eu vou te passar 5 dicas para você aprender a escutar melhor o seu cliente e alavancar suas vendas. Vem comigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Pedro Villacorta, eu sou cofundador da Premia Pão, do programa Revolução Digital e da aceleradora de franquias Acelera Franchising, e sou responsável pelo setor comercial de cada uma das empresas. E o assunto do vídeo de hoje ele é fenomenal, porque a maioria das vezes que um vendedor perde a venda é justamente porque não conseguiu captar, não conseguiu escutar direito o que o cliente falou, ou deixou de fazer uma pergunta e, consequentemente, escutou, interpretou o que o cliente falou de forma errada e perdeu a venda. Então, para isso, existe sim uma técnica, existe uma maneira de você escutar melhor o cliente para, assim, descobrir o motivo realmente, o emocional de compra do cliente e alavancar suas vendas consideravelmente. Vamos começar esclarecendo que todos nós seres humanos possuímos 4 níveis de escuta e estamos na maior parte do tempo em uma delas. Quais são esses 4 níveis? O primeiro nível é ignorar. Exatamente, você já ouviu falar naquela frase, entrou por um lado, saiu pelo outro. Exatamente, ignorou completamente o que a outra pessoa estava falando. Isso é bom, isso é ruim. Isso pode ser bom, Pedro? Pode ser bom sim, porque isso é o chamado ouvido seletivo. A gente pode desejar ignorar barulhos indesejáveis, amigos fofoqueiros, notícias negativas e focar no que a gente está fazendo. Agora, é muito ruim porque não se deve ignorar ninguém, principalmente no momento da venda. Se você, por algum segundo, ignorar o cliente, ele pode ter dito ali o fator dominante e você não ter pego e a sua venda acaba ali mesmo. O segundo nível de escuta é fingir que estamos escutando. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você estava numa conversa indesejável, mas ficou assim. Isso é muito perigoso para vendas, pessoal, porque se num momento o cliente disser entendeu, compreendeu, você consegue entender o que eu estou falando, você não estava escutando e não vai falar nada com nada, ou seja, perde a moral, perde a confiança e a venda. Terceiro nível de escuta. Escutar para responder. É neste nível de escuta em que está a maioria das pessoas. Eu convido você a fazer um teste para verificar que a maioria das pessoas estão nesse nível. Observa uma parada de ônibus, num banco, numa lanchonete, no trabalho, as pessoas conversando. Observa que quando uma termina de falar, a outra responde na hora e sempre com os seus assuntos, achando que, não, o assunto da conversa é esse, então nós vamos falar sobre isso. Mentira, você está jogando a sua opinião sobre esse assunto, aí o outro joga a sua opinião sobre esse assunto e ninguém considera a opinião de ninguém. Acaba que com isso você tem aquela sensação de passar horas conversando com a pessoa e termina a conversa e você, caramba, eu não me senti escutado. Eu não senti que aquela pessoa estava prestando atenção no que eu estava falando. Claro que não. Estava escutando para responder. Ela queria jogar a opinião dela, você queria jogar a sua e ela dela e ninguém escutou ninguém. Não preciso nem falar que isso acaba com as suas vendas se você responder exatamente após o que o cliente fala, sem considerar o que ele está falando. O quarto nível é escutar para entender. Esse nível, gente, eu acho que estão assim os vendedores altíssima performance. Pessoas realmente elevadas, que conseguem respirar, conseguem observar, escutar de fato o que a outra pessoa está falando e quando elas vão falar, esperam, a outra pessoa terminar de falar e às vezes no silêncio a outra pessoa volta a falar novamente. Eles esperam a outra pessoa terminar de falar. Quando ela termina de falar, não fala a sua opinião. Faz meio que um breve resumo do que a outra pessoa falou, ou seja, primeiro eu considero, eu entendo o que a outra pessoa falou, para caso, se for preciso, eu falo a minha opinião sobre isso. Se não, eu escutei aquela pessoa na essência. Isso nas vendas é certeiro, é matador. Isso vende. O cliente se sente escutado, confia mais em você, abre mais rápido o motivo emocional, o motivo dominante da compra e quando você for fazer a apresentação, faz direto, solucionando aquele problema, aquela dor que o cliente tem. E escutar, pessoal, é uma aptidão e como aptidão é altamente treinável. Agora que eu sei e você sabe em que nível você quer estar para vender muito mais, eu vou agora às 5 dicas para você treinar
aprender de fato a chegar nesse nível. Vamos lá. Dica 1. Mantenha-se concentrado. O problema aqui, pessoal, é o seguinte. Nós, seres humanos, somos capazes de entender 600 palavras por minuto. Olha só a capacidade do nosso cérebro. Mas quase não existe isso no mundo, uma pessoa que fale isso. Nem em palestras, que a pessoa fala quase 1 hora, 2 horas e você só escuta. Ela fala ali, em média, 150 palavras por minuto. O que é que o nosso cérebro faz com esse tempo de absorção, desse potencial que ele tem? O que é que ele faz? O que é que você acha que ele faz? Nada, ele viaja na maionese. Se você estiver prestando atenção na pessoa, ele vai tentar construir uma imagem. Isso para vendas é bom. Mas na maioria, o nosso cérebro está preguiçoso, está na zona de conforto. Então você começa a se distrair. É quando você começa a ignorar ou fingir que está escutando. Por quê? Porque o teu potencial do cérebro é maior e é normal, a gente tem que entender isso. Mas você tem que focar, mantenha-se concentrado no que o cliente está falando, porque senão seu cérebro vai devagar por aí. Atividade para você manter-se concentrado. Escolha um cliente que você já trabalhou, que você trabalha da sua carteira. Pense no que pode fazer com ele, pense na relação com ele durante 1 minuto. 1 minuto pensando nesse cliente. Se o seu cérebro conseguir passar 1 minuto pensando nesse cliente, ótimo. E vai treinando 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, vai aumentando isso aí. Agora, se ele não passar 10 segundos, 15 segundos e já mudar de pensamento, você precisa treinar isso urgente. Dica número 2. Capte as palavras, mas também as emoções. Exatamente. Os estudos demonstram que as suas palavras, a nossa palavra, só corresponde a 7% da mensagem que a gente quer passar. Exatamente. 93% é observado na linguagem não verbal. E dessa linguagem não verbal, 38% é o seu tom de voz, é o seu posicionamento. E 55% é o visual, exatamente. As pessoas observam para onde você está olhando, como você gesticula, se olha para cima, para baixo. Ou seja, se você não prestar atenção nas emoções no cliente, nesses 93%, tua venda ela vai alcançar somente 7% de sucesso. Ou você vai estar fadado à sorte de tentar adivinhar a emoção do cliente no final das coisas. Ou seja, esse amadorismo não é pra gente, Uma dica fantástica para você começar a descobrir a emoção do cliente é o seguinte: você pega um benefício do seu produto ou serviço, constrói ali, olha, com isso aqui a gente pode solucionar o seu problema, o cliente concorda aí. E você faz a pergunta pro cliente: e como é que você está se sentindo? Como é que você se sente com essa informação? Pergunta! Para com essa crença de, mas eu estou me intrometendo muito. Não, ali é um bate-papo, é uma conversa de negócios, claro, mas você está entendendo o cliente, você precisa entender. Principalmente não só as palavras, o que ele quer, mas como ele está se sentindo no andar da sua conversa. Até porque ele só vai fechar se tiver segurança, se tiver confiando e se estiver se sentindo bem, feliz ou tranquilo, em paz ao seu lado. E se ele falar, olha, estou um pouco inseguro, não estou satisfeito, isso é bom. É só você voltar a fazer as perguntas de levantamento, captar outras palavras, outras emoções dele e fazer novamente todas as perguntas. E agora? O senhor está satisfeito? Agora faz sentido? E aí o cliente vai dizer e vai novamente mudar a percepção dele. E aí você consegue, quem sabe, interpretar da maneira correta. Terceira dica, não interrompa. Eu gravaria outro vídeo, mais de meia hora, só falando disso. O ser humano, ele interrompe. Isso é muito feio, pessoal. Isso é muito feio. Isso é ego, isso é orgulho, isso também é a velocidade das informações, como a gente já conversou. Todo mundo acha que sua informação é mais importante ou até tem um motivo positivo por dentro de querer contribuir com aquilo. Eu preciso contribuir, fulaninho não para de falar, pum, interrompe fulaninho, achando que sua ideia vai ajudar. Mas olha só, quando você interrompe alguém, sabe o que quer dizer no fundo, sabe o que quer dizer isso? É o seguinte, olha, você está falando muito, eu não concordo nem discordo, mas eu quero colocar minha opinião aqui na mesa porque eu acho que ela é mais importante do que você está falando. Por quê, pessoal? Observa só. Se não fosse mais importante, ou se tivesse o mesmo nível de importância, você esperava. Na verdade, como você acha que é mais importante, tem ego, tem orgulho, você quer falar, você interrompe. E no final das contas, no fundo, acontece isso. Quem é interrompido fica, caramba, não concluí meu raciocínio, não teve tempo de falar, e isso fere um dos direitos do ser humano, o direito de ser ouvido na essência. Quando você corta esse direito de alguém, aquela pessoa meio que quer se afastar de você, ou fica chateada, mas cria algo que não é muito bom em relação à sua pessoa. Por quê? Porque você não sabe escutar na essência, você interrompe as pessoas. E nas vendas, por mais que o cliente esteja falando uma asneira, algo que ele sabe que é errado, calma, não interrompe. Respira. Faz o seguinte, anota tudo. E quando você for falar, fala do que foi anotado. E depois você fala a sua opinião ou não.
Sua opinião naquele momento ali não é importante. O importante é você ouvir e entender o cliente, deixar claro do que ele está falando, como ele está sentindo, e aí você começa a sugerir algo em cima daquilo. Mas se interromper, já sabe o que ele vai pensar. Quarta dica, evite filtrar. Exatamente. Todos nós, seres humanos, temos nossos filtros próprios, né? É difícil. Não é fácil assim, não vou filtrar agora. É difícil, exige treino. O que é o filtro, pessoal? É o mapa que eu tenho de mundo. Mas o meu mapa foi construído no meu contexto de criança, de adolescente, de família, com pai, com mãe, com tio, com avó. É o meu contexto, é o meu filtro. Então toda pessoa, quando está falando uma opinião, ela está falando pelo filtro dela. Por isso que a opinião, quase 99% das vezes, não é real, não é verdadeira. Por quê? Porque é a minha opinião que a pessoa deveria fazer, como a pessoa deveria sentir. E normalmente ela não está certa. Por quê? Porque ela nunca vai ter o mapa da outra pessoa, o filtro da outra pessoa. E isso nas vendas é horrível. A realidade do cliente nunca vai ser a sua realidade. Então treine em não filtrar, treine a anotar, treine se colocar no lugar do cliente. Por quê? Normalmente todo mundo dá opinião pelo seu filtro, só que se você estivesse no lugar de outra pessoa, com o contexto de outra pessoa, com infância, com família, com a história daquela pessoa, você estaria se comportando do mesmo jeito que ela. Como você não está, então sua opinião é totalmente diferente e talvez nem vale a pena escutar. Por isso que nas vendas é bom não filtrar, tentar ao máximo entender o mapa do cliente, para que na hora da sua apresentação, a sua proposta, a sua sugestão seja mais assertiva possível. Dica 5, essa é a melhor. Resuma a mensagem. Isso é batata. Eu faço isso e sempre dá certo quando eu quero avançar na jornada da compra do cliente. O cliente começa a falar, eu começo a anotar, sem interromper, escutando para entender. Quando ele silencia, eu não sugiro nada, eu faço mais uma pergunta para ele falar mais, para ele se abrir mais, para ele confiar mais e eu vou anotando. Vou anotando. Quando ele para de falar, não interessa o tempo, quando ele para de falar, eu faço o seguinte, não dou sugestão, eu faço um breve resumo. Primeiro eu agradeço. Olha só, obrigado por compartilhar essas informações comigo, mas deixa eu ver se eu entendi. Você começou, aí você começa a fazer um breve resumo, não começa, fala a história toda, e no final você pergunta, eu entendi? É isso mesmo? Faz sentido? Eu consegui resumir da melhor forma? Isso é um certificado de consideração e escuta plena do cliente. Você vai ganhar, assim, 1000% de confiança, de segurança. Você vai ser o consultor do cliente e o que você sugerir para ele comprar, ele vai comprar. Consegue entender agora a importância de você resumir uma mensagem para outra pessoa? É a consideração do que ela está falando. E se você quer saber mais sobre escutar o cliente, eu deixei aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link que vai direto a um texto de Rubem Alves sobre escutatória. Exatamente, ele fala que oratória tem milhões de cursos, mas escutatória não tem nenhum porque ninguém gosta de escutar. É fantástico, dá uma lida, se aprofunda mais nesse assunto e escuta o teu cliente na essência. E aí você vai ser mais persuasivo e quando falar, vai falar muito melhor. E se gostou do conteúdo, deixa aqui os comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, curte aqui que eu vou saber que é relevante e toda semana trago um conteúdo bom para você. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.